A paz de Jesus, meus amados irmãos, que Deus desça sobre vocês a mesma paz, a mesma bonança, a mesma calmaria, para que fique a vida de vocês tudo certo, tudo abençoada e tudo iluminado para a glória de Deus em minha e em sua vida, em sua existência. Amém? Meus queridos, hoje eu irei meditar com vocês a passagem de Pedro andando sobre as águas. Irei orar com vocês o Salmo 23, pedindo as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, tá bom? Meus queridos, você já deve ter visto, né, com muita vezes a passagem aonde a Bíblia narra Pedro andando sobre as águas. Em que contexto foi isso, primo? Então Jesus encerrou uma pregação, uma bênção, né, num determinado local, e Jesus pede aos seus discípulos que entrem na barca e vão para o outro lado, outra margem do mar, ali onde eles estavam. E pediu que eles fossem, né, já fossem para outra margem. E Jesus continuou, né, subiu no monte para orar. Mas chegou umas tantas horas lá da madrugada, o vento começou a agitar o barco, os discípulos já começaram a sentir medo. E de repente o que acontece? Eles avistam Jesus. Inicialmente eles acham que é uma visagem, né? Que é uma assombração. E aí eles perguntam se é tu, né? Deixa-me ir. Pedro faz essa pergunta. Se é tu, deixa-me ir até você, né, Jesus? E Jesus fala, venha, Pedro. E Pedro saiu também caminhando sobre as águas. E Pedro olhava firmemente em Jesus e tinha confiança. Por quê? Porque foi Jesus que mandou ele caminhar sobre as águas. Primeiro que eles já estavam espantados, né, de ver aquela cena, né? Jesus caminhando sobre as águas. E Pedro, com muita fé, também falou, não, eu vou também, se é o meu mestre, eu vou também. E Jesus mandou que ele fosse. E ele caminhou um bom trecho na direção de Jesus. Mas, de repente, ele começou a olhar para a água, para o vento, né, para a água que estava agitada, e ele começou a sentir medo. E quando ele começou a sentir medo, ele começou a afundar, né? E aí ele pede socorro pelo mestre, né? Socorro para Jesus. Jesus vai, ele dá a mão e Pedro volta à superfície novamente. Veja, meus amados irmãos, que a fé, a confiança em Deus faz com que nós sempre caminhamos em frente. Mas quando a gente começa a olhar para a dificuldade, olhar para os problemas, olhar para a parte terrena nossa, e não somente para a parte da fé, a parte espiritual, a gente começa a afundar, também assim como Pedro, né? Então, quando a gente fixa o olhar em Jesus, quando a gente desenvolve a fé, e fica só olhando para Jesus, para Deus, né? Esse desenvolvimento ele vai se dando ao longo dos dias pela oração. Então, quando a gente fixa em Deus através da oração, a gente vai estar sempre caminhando. Vacilou, a gente desce. É assim a vida da gente. Como Pedro, a gente também vai ter essas dificuldades se a gente vacilar, tá bom?
Então vamos em frente, meus queridos. Eu, pela minha fé, eu peço a Deus, o nosso Senhor, querido Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu peço, meu Deus, força a esse meu irmão, essa minha irmã, que está passando por dificuldades, problemas na saúde, na vida financeira, em algum problema na sua saúde. Ou às vezes até esse irmão que está me acompanhando está orando por outro irmão, está pedindo por outro. Meu Senhor e meu Deus, Tu sabes, Tu conheces o coração de cada um, Senhor. Desça o Teu Santo Espírito sobre cada um, meu Deus. E socorre, vem em socorro da dificuldade de cada um. E assim diz o salmista: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ele me faz descansar em verdes prados e águas tranquilas me conduz. Restaura minhas forças, guia-me pelo caminho certo, por amor ao seu nome. Se eu tiver de andar por um vale escuro, não temerei mal nenhum, pois comigo estás. O teu bastão, o teu cajado me dão segurança, e diante de mim preparas uma mesa aos olhos de meus inimigos. Unge com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida e vou morar na casa do Senhor por muitíssimos anos. Glória a Deus, meus queridos, por este salmo, por essas palavras. E desça sobre você, meu irmão e minha irmã, a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz, na alegria e no amor de Deus.